Capítulo 7. Tentando ser o impossível. O sucesso tão almejado pode ser o mais puro esconderijo de todas as frustrações. Autor desconhecido. Estou sentado diante do meu computador pedindo graça e direção ao Senhor já há algum tempo, antes de escrever este capítulo. Quero fazer o meu melhor para que a sabedoria de Deus possa falar e abençoar a sua vida. Isso é saudável? Tenho certeza que você, leitor, diria que sim. A busca pela excelência é saudável. Mas e quando a excelência se torna como uma roupa ao corpo do perfeccionismo? Tenho visto tantas pessoas que nem sequer entendem o que é o perfeccionismo dizerem que a sua entrevista de emprego que o maior defeito é o perfeccionismo. Falam assim muitas vezes apenas para impressionar o futuro chefe, dizendo que seu maior defeito é querer ser perfeito. De fato, o perfeccionista é aquele que está muito preocupado com o que os outros vão pensar dele. Por isso, por meio da melhor performance, quer ser aceito e não criticado. Seu foco não é simplesmente ser excelente, mas ser aprovado pelos outros. Mesmo que muitas vezes sua performance o atrapalhe a ajudar alguém, ele não hesitará em pensar na sua tarefa mais do que as pessoas. É claro que depois ficará muito mal por não ter podido ajudar, porém ele estava preocupado demais consigo e não teve tempo para os outros. Um perfeccionista escolherá uma área de habilidade ou várias delas com meta de perfeição e a partir disso cobrará duramente a si mesmo e aos outros para conseguir tal meta. Contudo, como eu acabei de dizer, dessa maneira metas poderão ser alcançadas à custa de relacionamentos. Por terem sido rejeitados na infância pelos pais ou exigidos em excesso no desempenho da escola ou no comportamento, muitos desenvolveram uma raiz perfeccionista. Muitos se viciaram em trabalho e lutaram para ser alguém apenas para mostrar aos pais e aos outros pela sua performance que são bons. Quando isso acontece, o sucesso no que eu faço é usado como uma moeda de troca para que você goste de mim. O que os outros pensam dele deixa o perfeccionista tão inseguro que ele está frequentemente pensando se os outros gostam do que ele fez. A escritora Joyce Meyer conta que antes de ser restaurada nessa área, ela ensinava a palavra e no final da reunião media o sucesso de suas mensagens por quanto elogios e aperto de mão dos outros ela recebia. Joyce relata que quando esse carinho do povo não acontecia, ela tinha fortes crises de culpa e desânimo. Quem está inseguro quanto ao seu valor, busca em algo essa segurança e pode assim fazer do elogio a droga que alimenta esse vício de aprovação. O que será um grande desafio quando a restauração de Deus se manifestar? Por muitas vezes, Deus vai retirar o elogio dos homens para curar essa dependência de segurança no outro. Se você já viu o tratamento de um viciado de cocaína, sabe que ele não é tratado recebendo mais droga. Se alguém é viciado em elogio, a abstinência faz parte do tratamento divino para libertar deste vício. Deus não quer você dependente de elogio ou da aprovação de pessoas. Ele quer você dependente apenas dele. Esse processo de libertação da insegurança é fundamental para que você seja dirigido por princípios divinos e não por pessoas. É impressionante dizer isso, mas onde há um manipulado, existe um manipulador. Por medo de perder a aprovação, de ficar sozinha, de ser criticada, muita gente entrega o controle da sua vida a outras pessoas. Existem esposas que, para não ficarem mal aos olhos do marido, fazem todas as vontades dele, anulando totalmente suas próprias vontades. Marido que, pela chantagem emocional de suas mulheres, são dominados de forma terrível por elas. Muitas vezes, basta o marido levantar a voz ou a esposa fazer um grande bico para o dominado ceder por não querer ver um conflito. Com isso, o carinho de um para o outro passa a ser unilateral e a relação deixa de ser um relacionamento saudável para virar uma exploração. Se ao dizer não a uma pessoa por aquilo que você não podia fazer provocou quebra no relacionamento com ela, isso significa que você nunca teve relacionamento com tal pessoa. Se a pessoa ameaça lhe rejeitar, se você não fizer as vontades dela e você com medo obedece ao que ele diz, rompa com medo.
Mesmo com medo, se posicione. Coragem não é ausência de medo, mas avançar mesmo com medo. Se recuse a colocar sua obediência a Deus refém do que os outros dizem. Por mais que seja necessária a doação dos nossos relacionamentos, não confunda doação com escravidão. O apóstolo Paulo certa vez afirmou: Por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. A busca da popularidade pode ser a perda do seu serviço a Cristo. Ajude pessoas toda a vida, tome cuidado para que as pessoas da mesma não se enganem acima dos princípios estabelecidos por Deus em sua caminhada. Associada à insegurança quanto ao seu valor, o perfeccionismo faz do olhar do outro sua vida. Canta, lidera, prega, trabalha baseado no aplauso do outro para que se sinta bem com respeito a si. Se o outro elogiar, porém fizer alguma ressalva, não vibrar como ele gostaria ou ele mesmo achar algum defeito, tem crises fortes de autocomiseração e culpa pelo ocorrido. Aí está uma das diferenças de quem está saudavelmente buscando a excelência e aquele que é perfeccionista, o jeito que lida com os erros. Quem busca a excelência fica triste porque errou, mas rapidamente se levanta. O perfeccionista desmorona, se condena e martiriza por um longo tempo com o erro. O perfeccionista dá importância exagerada a tudo e nunca se sente satisfeito. Sempre fica com a sensação de que poderia ter feito ainda melhor ou acha que nunca consegue fazer o seu melhor. Com isso, se torna agressivo com ele e com os outros. Cada vez uma mulher furiosa com seu marido reclamou com o pastor que ela trabalhava 12 horas por dia e estava revoltada porque o marido não trabalhava as mesmas horas que ela. O pastor Sâmio calmamente explicou o motivo: porque seu marido não é você. A cobrança e as regras que o perfeccionismo faz a si mesmo, ele vai achar um absurdo que o outro não siga. Em vez de entender o limite do outro e incentivá-lo a melhorar dentro da sua capacidade, ele fará de si mesmo a régua de medição da qualidade. O perfeccionista passa assim a ser áspero, duro, agressivo e não aceita que os outros errem ou não sejam como ele é. Seus amigos, familiares, companheiros de trabalho têm limitações diferentes das suas. Eles podem não trabalhar, estudar, se esforçar como você e ainda assim serem respeitados por você. Muitas vezes o perfeccionista fica inquieto e irritado pelo fato dos outros não terem a mesma inquietação dele. Por isso, passam a ser chatos e criam regras tão rígidas que até o próprio perfeccionista tem dificuldade de cumprir. O Mar Morto, situado no Oriente Médio e por tantas vezes citados na Bíblia, tem como característica um elevadíssimo teor de sal em sua composição. Por isso, tudo que está nele não vive. É interessante perceber que, biblicamente, o sal é colocado como algo de valor e grande importância, a ponto de sermos chamados por Jesus de sal da terra. O sal dá gosto na comida, no entanto, o excesso dele pode acabar com o gosto da comida e pode trazer morte em todo o mar. O perfeccionismo muitas vezes salga demais, coisas que em si mesmo são boas. Cobrar com amor pode ajudar no desempenho de alguém, mas cobrar em excesso pode ser a morte daquela pessoa. Tomar consciência do erro é saudável, ficar horas se condenando, porém, pode ser destrutivo. Trabalhar tantas horas pode ser fácil para você, mas cuidado para não salgar muito para quem está perto de você. A solução ao perfeccionista. O dicionário define perfeição como não faltar nada essencial, ser da mais alta excelência, impecável, exato sem defeito. Debaixo dessa ideia, é fundamental dizer que ninguém será exato sem defeito. É preciso que o perfeccionismo admita e entenda por dentro que estar perfeito nesse sentido é impossível. Por vezes, para mesmo admitir essa realidade é quase sinônimo de se conformar com a mediocridade. No entanto, quando admitimos isso, não largamos a alta excelência, apenas tiramos de nós a pressão e assim nos fazemos mais leves para ir mais longe, ousar e depois aproveitar o que fazemos. Por muitas vezes, o perfeccionista nem relaxa para aproveitar o que faz. Prega, canta, trabalha tenso demais, se certificando de que está tudo perfeito e nem respira o ar gostoso
de fazer o que ele gosta. Já vi pessoas no ministério que foram chamadas por Deus e que gostam do que fazem, nunca relaxam e curtirem enquanto fazem o seu trabalho, pois estão demasiadamente tensas pensando se está tudo certo. Já vi erros bobos e normais acontecerem e tirarem todo o brilho do rosto de pessoas que se entregaram pelo trabalho, que no geral foi maravilhoso. Admita, não somos e nunca seremos sem defeitos. Vamos morrer e seremos salvos pela graça de Deus, com algumas imperfeições a melhorar ainda. Não estou pregando que não devemos mudar e nos acomodar no pecado. Longe disso. Precisamos sempre nos arrepender e buscar a santidade. Mas não se engane, por mais que você e eu façamos tudo certo, não merecemos o céu, é pura graça. A perfeição bíblica significa crescer até a completa maturidade. Ou seja, biblicamente, perfeição não é um estado sem defeito, porém um crescimento para o alvo da maturidade. Isso mostra uma caminhada e não um destino. O apóstolo Paulo usa o termo perfeição em duas formas diferentes nesse texto. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que me fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Filipenses 3, do 12 ao 15. Na primeira vez que ele usa o termo perfeito, ele usa a ideia de estar sem defeito. Quando fala acerca disso, ele diz que não chegou à perfeição. Agora, por favor, pense. O homem que disse que não era perfeito escreveu três quartos do Novo Testamento. Foi usado em dons espirituais, ensinou com profundidade sobre o amor de Deus e estabeleceu diversas igrejas. Vale a pena pensar, parar e pensar. Esse homem de Deus admitiu que não era perfeito, mas fez algo, esquecendo das coisas que para trás ficam e prosseguindo para o alvo. Os maduros não param nos erros, porém prosseguem sempre para frente, deixando-os para trás. Agora, no versículo 15 de Filipenses 3, o apóstolo Paulo aparece se contradizer quando diz: Nós que já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. Ele disse que não era perfeito e depois disso que é. Na verdade, esta segunda expressão, perfeita, aponta para a ideia de alguém que está progredindo, crescendo para a maturidade. Perfeição para Deus nessa terra não é um lugar que chegamos, mas um caminho. Como a escritora Joyce Meyer afirma, se você prossegue para o alvo da perfeição, Deus o considera perfeito à medida que você está seguindo a sua jornada. Se você passar mais tempo olhando para o seu erro do que para a graça de Deus, perderá o seu fôlego na trajetória de ser transformado. Deus lhe ama. Se você errou 300 vezes o mesmo erro, ainda existe graça para levantá-lo. O maduro na fé entende que crises de condenação e culpa não mudarão seus defeitos. Na verdade, quem vive em condenação se condena a repetir seus erros no passado e no futuro. Olhe para o amor incondicional de Deus. Ele o ama não pela sua performance perfeccionista, e sim pela performance de Jesus no Calvário. O motivo do perdão dele não é as suas obras, mas o sangue de Jesus. Descanse na obra da cruz. O Senhor é bom e a sua misericórdia não dura até o próximo erro, mas sim para todo sempre. Aleluia! Nenhum pai e mãe desta terra amou seu filho apenas quando este passou no vestibular, quando tirou boas notas ou ajudou em casa com dinheiro, mas sim quando simplesmente ele apareceu. Há mães que seriam capazes de morrer pelos seus filhos só por terem visto a imagem deles no televisor da ultrassonografia. Ou seja, os pais naturais amaram o filho não por obras, porém simplesmente por existirem. Deus não lhe amou apenas porque você existiu, ele lhe amou porque ele é o próprio amor. E como Deus é eterno, o amor de Deus por você nunca acabará. Graças a Deus. Se você realmente deixar a graça de Deus lhe encher,
terá uma atitude mais suave com seus erros, não para aceitá-los, mas para entender que faz parte do processo de aprendizado e Deus está transformando a sua vida aos poucos. Assim, você até mesmo poderá rir dos seus erros. Conserte seus erros, todavia, não seja chato com os mesmos. Uma das maiores provas da saúde emocional é quando rimos das nossas falhas. Amo um provérbio chinês que diz: abençoados são aqueles que podem rir de si mesmo, nunca lhes faltará motivo de divertimento. Quando tomar um tombo, não fique pensando na vergonha de todos lhe verem cair. Não ofenda ninguém dizendo que foi culpa dele, apenas sorria. A vida ficará mais leve e divertida se você aprender a rir de si mesmo, aperfeiçoados nele. Se alguém dissesse a mim que um homem, para ser perfeito, precisa ter 2 metros de altura, eu ficaria muito triste, porque eu só tenho 1,75 m. Como já passei da idade de crescer, ficaria muito triste, porque para mim seria impossível ser perfeito. No entanto, se eu pudesse entrar no corpo de um homem que tem 2 metros de altura, a ideia parece estranha, mas observe o que o texto diz: porque nele, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estás perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. A expressão nele implica que estamos dentro dele. É como alguém que doou certa vez o seu rim a uma pessoa e disse: meu rim está agora nele. Você e eu, depois que recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, fomos transplantados para estarmos dentro dele. Estamos nele assim como um órgão interno dentro de nós. Se você olha para alguém, não consegue ver o rim, o estômago, o fígado dele, você apenas vê a pessoa. Deus não vê os nossos erros, ele vê a perfeição de Jesus. Jesus tem 2 metros de altura, ele é a medida de perfeição e por estarmos nele estamos perfeitos. Ele não chama a igreja como algo separado e diferente do seu filho, mas sim como o corpo de Cristo. Esse entendimento não nos leva a continuar errando, porém nos constrange em amor a parecer ainda mais com o caráter de Cristo. Você não é injusto, mas sim justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O amor de Deus incondicional por meio de Jesus é a resposta para todo o complexo de inferioridade, superioridade, insegurança e perfeccionismo que estiver enraizado em você. Seu valor não está no que você pensa que você ou no que faz, mas na vida do Filho que Deus que se entregou por você. O amor de Deus é a semente que quer entrar em você e gerar uma raiz de aceitação que dará muitos frutos maravilhosos que mudarão para sempre a sua vida e os seus relacionamentos interpessoais.